Bem-vindo ao segundo vídeo dessa sequência sobre destino e cuidados paliativos. E hoje nós vamos falar sobre o destino biológico. Bom, quando nós falamos de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida, como o câncer, mas também podem ter outras doenças aí, doenças cardíacas, renais, né? Nós estamos falando de doenças que aparecem no corpo e que são graves e que não foi escolha da pessoa. Ninguém perguntou para o paciente, e aí, você está a fim de ter esse câncer? Aliás, se alguém perguntasse, muito provavelmente a pessoa diria, não, muito obrigado, passo, deixa para a próxima. Não é verdade? Ninguém ia querer ter, né, assim, de bom grado, uma doença grave como essa. Então não, as pessoas não escolhem isso. E aí que tá. Nós estamos falando aqui de destino, referendo, né, essa questão do destino, como sendo essas facticidades. Ou seja, essas questões que são fatos da realidade que não são nossas escolhas. E muitas vezes nós vamos passar por situações no nosso corpo, né, de síndromes, de questões genéticas, de doenças que não são nossas escolhas, né? Muitas vezes eu ouvi isso dos pacientes. Por que será que eu tive isso? Pacientes que falavam para mim assim, eu era muito saudável, a vida inteira eu comi bem, fiz exercício, e por que que eu estou nessa situação, não é verdade? Por que eu tenho que passar por isso? Eu cuidava do meu corpo, por que que eu tenho essa doença? Pessoas que eu acompanhei no setor de oncogenética, pessoas que descobriram que o câncer do seu familiar era genético e elas também têm a síndrome que pode acabar desenvolvendo esse câncer, por exemplo, ou alguns tipos de câncer, né? Nessa questão da genética é bem interessante, porque existem até algumas ações preventivas que a pessoa pode fazer. Talvez você já ouviu o caso que talvez, assim, mais emblemático, aí, mais famoso, que é o caso da Angelina Jolie, né? Ela descobriu que ela tinha uma síndrome que predispunha a alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer de mama, e ela acabou tendo a iniciativa de, antes que o câncer viesse, ela acabou retirando a mama. Essa é uma alternativa, existem várias pessoas que acabam optando por fazer isso, que é acabar tirando ou fazendo uma intervenção, inclusive cirúrgica, para não ter aquele tipo de câncer, né? Isso é uma forma, na minha opinião, vamos tentar pensar aqui junto, não estou dizendo se é certo, se é errado, se você deveria fazer ou não, não é isso. Mas eu queria pensar junto aqui contigo. Isso talvez é uma forma da gente tentar recuperar um pouco esse controle sobre o nosso destino biológico. Não é verdade? Vem lá um médico da oncogenética, faz o estudo e diz, você tem a síndrome XYZ, e aí você está predisposto a ter esse câncer de mama. E aí você olha e fala, peraí, destino? O destino do meu corpo é ter essa doença? Eu quero recuperar esse controle. E aí você tenta recuperar isso fazendo uma intervenção e dizendo, aqui não vai aparecer. Não é mesmo? Se isso é uma boa ideia, se não é, eu deixo para cada um pensar assim. Agora, o que eu vou provocar você a pensar você nem sabia se ia ter aquele câncer. Não dá para saber se a pessoa ia desenvolver ou não, é uma predisposição, não quer dizer que ela vá ter, né? Mas na ânsia de ter controle sobre esse destino, ou na vontade de estar no controle desse destino, a pessoa vai lá e faz aquela intervenção, muitas vezes uma intervenção radical, como uma retirada da mama, retirada do útero, retirada, né, desses órgãos que de alguma forma podem vir a ter a doença um dia, né? E uma vez eu ouvi de um paciente que ele disse assim, veio o médico da oncogenética e falou para fazer lá o painel genético para descobrir se é genético ou não, se eu tenho a síndrome ou não, para saber se eu posso um dia ter a doença. Ele disse, para que eu vou fazer? Ah, porque você pode ter. E aí? E aí eu vou viver a vida inteira pensando nisso? Preocupado, com medo disso? Né? Como eu disse, tem que fazer sentido para cada um. Mas, de fato, existe no nosso corpo biológico, na nossa existência biológica, certas facticidades, certos elementos que não estão no nosso controle e que podem querer ditar o nosso destino, não é mesmo? Aqui nós estamos falando sobre características, sobre possíveis deformações, nós estamos falando sobre várias coisas que afetam o nosso corpo biológico. Eu poderia citar aqui cirurgias mutiladoras, amputações, como né? Muitas vezes assim, a pessoa sente que a partir daquela intervenção, como uma cirurgia mutiladora, o seu destino está traçado, por exemplo. Né? Eu atendi pessoas que, quando foi indicado fazer a retirada de uma perna, de um braço,
sentiu. O destino dela agora está ligado a isso, está fadado a isso. Ela é uma pessoa mutilada, uma pessoa amputada, né? Eu lembro de um caso bem emblemático da cabeça e pescoço, em que a paciente, ela teve, né, uma lesão na face, e eu não lembro agora exatamente qual era o tipo de lesão, mas eu lembro que a cirurgia era uma cirurgia muito grande, a ponto de tirar, ela tinha que tirar todo o maxilar, toda essa parte do maxilar, né? E aí, foi conversado com o médico, com a médica na época, foi visto que essa era a melhor opção para o tratamento da doença, porque senão a doença ia agravar e assim poderia complicar e levá-la a óbito, inclusive. Então, do ponto de vista clínico, era a melhor alternativa. E eu penso que na época a paciente não entendeu talvez o tamanho, a extensão do que era aquilo. Por quê? Porque ela faz a cirurgia e de fato ela faz a retirada. E por mais que depois ela me fala isso, né? Na época ela lembra que alguém disse assim: mas fica tranquilo, ó, o pessoal da cirurgia plástica entra junto na cirurgia, eles vão lá operar junto. Então, na cabeça dela, o pessoal da plástica estar junto, talvez ela ficou pensando assim que poderia ser um benefício para a estética, por exemplo, né? E nesses casos, muitas vezes, claro, preocupa-se com isso também, mas a cirurgia plástica está lá muito para poder ajudar o enxerto, para poder pensar ali se vai voltar a circulação, para fazer funcionar, né? As coisas precisam funcionar. E aí, foi feita a cirurgia e foi um sucesso. Do ponto de vista clínico, um sucesso. Mas ela ficou deformada. Ela ficou sem essa parte do rosto. E o rosto dela ficou afundado. E aí eu vou ter contato com ela depois, né? Depois de algum tempo da cirurgia, da recuperação, quando tá tudo cicatrizado. E aí ela conversando comigo, não era pandemia ainda, mas ela só andava de máscara. E aí eu perguntei, eu falei, olha, e a máscara, né? Como é que tá o teu uso? Como é que você tá se adaptando a tudo isso? E ela disse, eu virei um monstro. As pessoas não conseguem olhar para mim diretamente. Eu tentei sair sem máscara e as crianças ficavam com medo de mim, então eu só fiquei de máscara porque agora essa é quem sou. Essa é a pessoa que eu me tornei. E aí eu entendi que ela estava falando que algo do corpo dela tinha ditado sobre o destino, ou sobre o que ela poderia ou não fazer, né? E aqui a gente pode fazer essa comparação com as pessoas amputadas ou com pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência. Parece que o corpo vai ditar, então, até onde você pode chegar. Mas aí que tá. Será? Será que é essa a nossa relação com o destino? Correndo assim, correndo longe de tentar formar um mundo de Poliana. Se você lembra da história de Poliana, né? Ela tenta sempre ver o lado bom das coisas. Tem coisa que não tem lado bom. Tem coisa que não é legal e pronto. Né? Mas ao mesmo tempo, Viktor Frankl, quando ele vai falar sobre a questão da logoterapia, sobre o sentido da vida, ele vai abordar essa questão do destino dizendo assim: o corpo biológico, a existência biológica, ela pode até apresentar sim limitações e questões que não foram escolha da pessoa, apresentar um destino biológico. Ainda assim, algo dentro da liberdade e autonomia permanecerá. Algo que a pessoa fará com essa limitação que se coloca, né? Nós não queremos aqui cair num discurso motivacional ou irreal, tentando assim negar que existam dificuldades, mas podemos citar a história de Stephen Hawking, por exemplo. Ele tinha uma deficiência, né, uma questão de desenvolvimento que não permitia que ele conseguisse se movimentar no final da vida. E mesmo assim ele conseguia se comunicar com as pessoas através do movimento da bochecha. Tinha lá, ele conseguiu desenvolver, aí o aparelho acabava fazendo a leitura daquele movimento e ele conseguia fazer um ditado, ele conseguia formar frases e se comunicar através desse dispositivo. Então ele é um exemplo, se a gente for parar para pensar, de uma existência biológica que tinha um certo destino, mas que aquele destino foi superado através dessa criatividade, através dessa potência de vida, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos caminhar aqui nos cuidados paliativos. Ter uma doença grave, um câncer incurável que pode parecer que dita o destino biológico, ainda assim, talvez, nós possamos pensar que algo se preserva aí, que é essa liberdade e autonomia, que não vai limitar, que não vai sentenciar essa existência a partir desse corpo, né?
Ana Michele Soares foi uma autora, escreveu alguns livros, produziu muito conteúdo sobre cuidados paliativos. Ela teve um câncer, né, um câncer incurável por muitos anos, que ela conseguiu controlar, mas ela veio a falecer dessa doença. E ela diz, ela não é a doença, ela não é o câncer. Em todos os momentos, mesmo quando o corpo dela se tornou mais frágil, ela continuou sendo Ana Michele Soares, e ela não abriu mão disso, dessa identidade, em nenhum momento. É fácil de fazer isso? Acho até que não, claro, né? Só posso imaginar, nunca passei por essa situação. Mas, talvez aqui é a potência que nós estamos falando sobre a vida, mesmo em meio a uma doença grave, ou mesmo em meio à finitude, né? É esse algo que se preserva. Mas antes da gente aprofundar esse algo que se preserva, vamos para o próximo destino, o destino psicológico, vamos abordar um pouquinho mais sobre isso, e aí depois a gente faz a amarração. Na próxima aula, no próximo vídeo da semana que vem, na próxima quinta-feira, no vídeo 3, nós vamos falar sobre o destino psicológico. Acompanhe, não perca, né? Já coloca na tua agenda aí, ou se você chegou aqui depois do lançamento desse vídeo, já saiba, existe a parte 3 aí, que nós vamos falar sobre esse outro destino também, e na parte 4 nós vamos falar sobre o destino sociológico e fazer a amarração para o manejo em cuidados paliativos. Segue lá no Instagram, Curachique Psicologia, se inscreva nesse canal aqui para você não perder e dá um like nesse vídeo, ajuda bastante ele a chegar a mais pessoas aí também, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.